você. A TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque ao Petrópolis Business. Jovens de Nova Friburgo e de Petrópolis têm até a próxima semana, dia 29 de outubro, para se inscreverem nas vagas gratuitas para o ensino médio da Escola Feijão SESI, concurso técnico do Senai. A influenza aviária foi confirmada em ave migratória encontrada em Petrópolis. E o governo federal abriu crédito suplementar de 1 bilhão e 300 milhões de reais para 5 ministérios. Petrópolis pode ganhar título da capital nacional do casamento. No Correio Político de hoje você vai entender sobre o tema. E durante o Energia Legal da Enel, em Teresópolis, 207 furtos foram registrados na cidade. O diálogo com o objetivo de apontar o avanço tecnológico e entender as necessidades do público com idade mais avançada. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nos nossos canais digitais. Você é sempre convidado para participar aqui com a gente da nossa programação. É sempre muito bom ter você aí do outro lado da telinha para conversar com a gente aqui ao vivo. A gente começa a edição de hoje falando sobre Teresópolis, porque o programa Energia Legal, realizado pela Enel Distribuição Rio e que contou com o apoio da Polícia Civil durante a semana passada em Teresópolis, veja só, identificou 207 irregularidades na medição de energia de estabelecimentos comerciais e residenciais. A operação terminou com uma prisão em flagrante e o registro de 3 ocorrências policiais relacionadas ao consumo irregular de energia, como ligações diretas na rede elétrica da distribuidora, sem passar pelo aparelho de medição, e também fraude no medidor de energia. Entre as irregularidades constatadas, 2 casos identificados em um movimento de mercado, onde também funcionam lanchonete e padaria no bairro de São Pedro, e também em uma boate, que resultaram em registro de ocorrência na delegacia. No mercado, a equipe da Enel encontrou uma ligação direta na rede da distribuidora, sem passar por esse medidor de energia. E o responsável pelo imóvel foi preso em flagrante pela polícia, com fiança arbitrada em 5 salários mínimos. Na boate, um medidor de consumo de energia adulterado foi apreendido pelos técnicos da Enel e o caso foi registrado na delegacia. O proprietário do estabelecimento não estava no local. Durante o Energia Legal, para facilitar o acesso aos serviços, a Enel também ofereceu atendimento móvel a 168 clientes do município que puderam solicitar ali a segunda via da conta e a troca de titularidade, por exemplo. Além disso, foram realizadas 7 negociações de dívidas, permitindo aos clientes a regularização dos débitos. Nesta edição da campanha também foi realizado um sorteio de 15 geladeiras para os moradores da cidade e que serão contemplados aí com modelos mais eficientes. No total, 254 pessoas se inscreveram para a iniciativa. Na terça-feira, dia 7 de novembro, às 7 horas da noite, data em que se completam 6 anos da abertura de uma cratera na comunidade do Contorno, vai ser realizada uma audiência pública em Petrópolis sobre os impactos da concessão da Concer na comunidade do Contorno. O debate na Câmara Municipal de Petrópolis será presidido pela vereadora Júlia Casamasso, representante da Coletiva Feminista Popular, que também preside a Comissão Especial da Câmara Municipal, para averiguar a atuação da concessionária Concer, atual administradora da BR-040. A iniciativa faz parte de uma série de ações motivadas para dar suporte à comunidade do Contorno, localizada ali às margens da BR-040, e que enfrenta problemas com a Concer, a concessionária, desde que esse ano completa inclusive 27 anos já operando no trecho.
No dia 7 de novembro de 2017, a gente lembra, com a abertura da cratera de cerca de 70 metros de profundidade, além de uma escola interditada, 55 famílias foram despejadas das residências e até o momento não houve uma reparação pelos danos sofridos. O Correio Petropolitano Debate abordou isso aqui ano passado. Ainda para averiguar a atuação da concessionária, em julho deste ano, o gabinete da vereadora protocolou ofícios direcionados ao IBAMA, à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e à Procuradoria-Geral da União, solicitando as informações sobre as obras do túnel do projeto na nova subida da serra. De acordo com a parlamentar, pediu-se também documentos das fiscalizações realizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres no trecho da BR-040, compreendido entre os quilômetros 45 e 104, no período de julho de 2016, quando ocorreu a paralisação da obra da nova subida da serra, até julho de 2023. O ofício para o IBAMA também solicita documentos, estudos e relatórios que deveriam ser apresentados pela Concer como estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, além de cópias de licença prévia e licença de instalação no processo de licenciamento do projeto da nova subida da Serra de Petrópolis. É um assunto um tanto quanto delicado, os moradores ali da região ainda aguardam um desfecho realmente final dessa situação que não pode ficar as obras paralisadas e, claro, os moradores sem as suas residências. Enfim, uma complexidade enorme quando envolve esse trecho, essas obras e a concessão da Concer no trecho Rio de Janeiro-Juiz de Fora. Em 2021, mais de 2 milhões de toneladas de resíduos sólidos pós-consumo com potencial de reciclagem foram enviados para aterros no estado do Rio de Janeiro. Esse volume representa mais de 2 bilhões de reais em recursos, literalmente enterrados. A estimativa faz parte do mapeamento de recicláveis pós-consumo do estado do Rio de Janeiro 2023, elaborado pela Firjan e que está em sua segunda edição com recorte estadual. A separação do resíduo no momento da geração é fundamental para a valorização do material de reciclagem. O estudo mostra um avanço na separação dos resíduos pós-consumo gerados por empresas, que saltou para 35,8% do fluxo, um percentual mais que expressivo do que os 20,9% encontrados em 2019, indicando um avanço na recuperação de resíduos pós-consumo no estado. Já a separação de resíduos sólidos urbanos representa pelo percentual de coleta seletiva, permanece tímida, de 1,3% do total. O mapeamento mostra as regiões do estado que absorvem os resíduos nas atividades de reciclagem. A capital continua sendo a região mais representativa, concentrando 50,3% dos recicláveis recebidos. O plástico se mantém como o tipo de resíduo com maior capilaridade, sendo reciclado em diversas regiões. Foram identificadas 266 empresas que atuam no encadeamento produtivo da reciclagem, apesar de o quantitativo ser semelhante ao que encontraram na edição anterior do estudo. 22,2% dessas empresas não apareceram na listagem anterior. Isso denota ali o dinamismo do mercado de reciclagem no estado do Rio de Janeiro, que representa uma rápida desmobilização ou reestruturação para receber, processar recicláveis. Essa fluidez espelha um mercado ainda incerto e que precisa de políticas públicas para se manter estável, formal e competitivo. E quando a gente fala disso, a gente pode ver Petrópolis, por exemplo, que poucos locais do município contêm coleta seletiva. Um ponto-chave fundamental para diminuir também esse descarte de plástico, entre outros, a gente sabe, papel, entre outros organismos que a gente encontra também, por exemplo, com os materiais que a gente descarta, que a gente chama de alimento, que tem que ser tudo separadinho, além de metal, enfim. A gente lembra aquelas famosas cores lá daquelas de lixeirinhas, vermelha, amarela, verde e azul. Mas é importante que esses projetos sejam encaminhados e realizados pelas prefeituras também, pelos órgãos municipais, que sejam pensados e analisados pelos parlamentares no legislativo, para que seja realmente algo integrado, porque é responsabilidade de todos cuidar do meio ambiente. Vamos ao Correio Político dessa semana?
Vamos para uma notícia um tanto quanto positiva que pode fomentar o turismo, o comércio e a economia de Petrópolis. A gente vai conversar com o nosso repórter Wellington Daniel, porque Petrópolis pode se tornar a capital nacional do casamento. Hoje já é considerada a capital estadual, mas o nosso repórter Wellington Daniel vai trazer essas informações para a gente. Ele vai aparecer aqui no nosso telão para conversar ao vivo e a gente vai entender como que isso pode funcionar. Wellington, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. É algo que tem sido aí, tem chamado a atenção, né, de todos os setores aqui de Petrópolis, porque vai trazer um atrativo para o município. Mas como que essa história começou? Conta pra gente, uma boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É isso, Richard. A Câmara de Deputados pode votar nesta semana um projeto de lei que prevê que Petrópolis se torne a capital nacional dos casamentos. Foi feito um requerimento de urgência para a inclusão do texto na sessão do dia 18 de outubro, mas devido ao encerramento da sessão, o pedido não foi para frente. A expectativa é que haja votação nas próximas sessões. O projeto já passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Cidadania, que é, o último rito ali antes de ser encaminhado ao plenário da Casa Legislativa. A relatora dessa comissão, a deputada Laura Carneiro, do PSD aqui do Rio, deu parecer pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. De autoria do deputado federal Áureo Ribeiro, aqui do Solidariedade do Rio, o texto foi bem recebido pelo setor de eventos da cidade. O presidente da Associa Eventos, Rodrigo Paiva, conversou com a gente e ele disse que foi um pedido, inclusive, de Petrópolis, que já é a capital estadual dos casamentos, como você mesmo ressaltou. São, em média, 700 celebrações por ano e cerca de 300 empresas ligadas ao setor. E na justificativa do projeto, o deputado Áureo Ribeiro, que é o autor do projeto, ele também cita as belezas naturais da cidade, além dos atrativos, como a Catedral São Pedro de Alcântara e o Museu Imperial. Ele considera ainda a infraestrutura para as celebrações e diz que o setor emprega diretamente ou indiretamente mais de 5.000 pessoas. Então a gente vai acompanhar aí uma fala do presidente da Associa Eventos, Rodrigo Paiva. Olá, sou Rodrigo Paiva, presidente da Associa Eventos. Nós estamos nesse momento na expectativa da aprovação do nosso pedido, que foi encaminhado ao deputado Áureo Ribeiro e já passou pelas comissões lá, sendo aprovado para Petrópolis se tornar a capital nacional do casamento. Esse é um título muito merecido pela nossa cidade, já que a gente é referência nesse assunto, já somos capital estadual do casamento. Realizamos em média aqui 700 celebrações por ano, temos 300 empresas aproximadamente e profissionais ligados a esse setor. Então esse título que agora vai ser levado para votação na Câmara vai ser muito importante para a nossa cidade e deve aquecer ainda mais o mercado que está em grande expansão aqui na nossa cidade. Nós temos aqui várias empresas e profissionais qualificados que são procurados por todo o Brasil e a gente tem recebido eventos aqui também de todo o nosso território nacional. A gente tem pessoas de outros estados e muitas vezes que nem tem muita ligação familiar ou histórica com Petrópolis, mas escolhendo Petrópolis pelos profissionais, pelos locais, pela nossa geografia, né, que é privilegiada, um dos lugares mais bonitos do Brasil para esse tipo de cerimônia. Então a nossa expectativa é muito grande e a gente espera que em breve a gente já possa ter esse título e trabalhar isso muito para divulgar cada vez mais a nossa cidade e crescer nesse segmento. Inclusive, falando em casamento, tem gente aqui na redação que tem novidades também, né, Richard? Exato. Já vou deixar até avisado para você que está em casa. Amanhã, terça-feira, até o fim dessa semana, o Correio Petropolitano Debate será apresentado por ele, Wellington Daniel, porque amanhã eu vou celebrar o meu casamento. Então, a ansiedade ali batendo muito grande, pessoal nos bastidores aqui até brincando também, comentando um pouco sobre o casamento. Amanhã o Wellington Daniel vai estar então com a gente aqui no Correio Petropolitano Debate, levando o melhor da informação para você. Wellington, amanhã a gente não, né? Mas o público te encontra aqui novamente no Correio Petropolitano Debate. Com certeza, Richard. Até amanhã para todo mundo de casa e um ótimo casamento para você, que sejam momentos de muitas felicidades, que essa família seja muito abençoada. Amém, meu amigo. Muito obrigado, viu? E a gente marca um café depois também para aproveitar aí para comemorar todo mundo junto. Obrigado pelas suas informações, bom trabalho para você. Obrigado, boa tarde.
A gente dá continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate, porque a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Coordenadoria de Vigilância Ambiental, confirmou na última sexta-feira o caso de influenza aviária em uma ave migratória em Petrópolis. O teste no animal foi realizado pela Superintendência de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que notificou o município sobre o caso. Trata-se de uma ave migratória, a espécie 30 reis. Não é típica de Petrópolis e sim da região dos Lagos. A ave foi recolhida no dia 9 de outubro pelo Núcleo de Defesa Agropecuária da Secretaria, da SEAPA, a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento de Itaipava. A procedência do animal está sob investigação pelo município. O órgão estadual fez testes com a ave e o resultado saiu nesta semana. A ave testou positivo. O município esclarece que esse é o único caso da doença registrado em Petrópolis. A transmissão do vírus da influenza aviária para os humanos é rara. Quando ocorre, se dá por exposição a aves infectadas ou inalação de partículas contaminadas com as excreções da ave. Por isso, a população deve evitar estritamente o contato com aves doentes ou mortas, incluindo aves silvestres, e deve relatar a existência de aves mortas entrando em contato com as autoridades locais de meio ambiente, saúde ou agricultura. Caso o morador de Petrópolis encontre uma ave debilitada, ele não deve manusear o animal, é importante isso. Deve entrar em contato com o Núcleo de Defesa Agropecuária, como a gente comentou, da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, pelo seguinte telefone, DDD 24 2222 9883. Bom, vamos falar sobre esporte. O nosso repórter Gabriel Hatz já está aqui com a gente para trazer aqui o balanço desse fim de semana aqui no Correio Petropolitano Debate. Boa tarde, Gabriel. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. E vamos falar de Serrano. Serrano disputou neste fim de semana a 7ª rodada do Campeonato Carioca Série B1 e manteve a liderança. Apesar de empatar por 2-2, manteve a liderança. Saiu na frente o Serra Macaense com 1-0 no primeiro tempo, e depois ampliou o placar. E os Leões da Serra foram atrás buscar o placar com Thalisson e Alex Gol. Thalisson primeiro. Aqui no Atílio Marotti. Aqui no Atílio. Thalisson primeiro com esse lindo gol. Olha lá. Fez a leitura certinha para não ficar impedido no lance. Oportunista, soube aproveitar o momento ali exato na hora do cruzamento e também ali do goleiro. Falha da defesa que não acompanhou o jogador ali, né? Isso mesmo. E o segundo gol foi marcado pelo Alex Gol, de pênalti. Especialidade do jogador, toda aquela frieza para deslocar o goleiro para um lado e bola para o outro. Como manda o figurino, digamos assim, para sacramentar o empate aí da equipe do Leão da Serra. E se puder colocar na tela agora a tabela do campeonato, então, com o empate também do Duque de Caxias por 0-0, o Serrano se manteve na liderança com 16 pontos, 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O que diferencia os dois clubes ali é o saldo de gols, que ainda continua 9 gols para o Serrano e 5 para o Duque de Caxias. Goitacás e Barra da Tijuca fecham a zona de classificação para a próxima fase do campeonato. Tá aí, o 7 de abril lá embaixo ainda, né? Novamente, sem pontuar na rodada. Impressionante a situação do 7 de abril, viu? Delicada a situação. Gabriel, mais alguma coisa sobre esporte? A gente volta na semana. Acho que eu não quero falar do futebol carioca hoje não, né? Futebol carioca, eu não ia comentar, mas agora que ele deu a brecha... Deixa. Ele deu a brecha, eu vou falar, né? Porque assim, eu flamenguista, ele vascaíno, acontece ali, né? De vez em quando a gente implica aqui um com o outro. Alguém tem que vencer. Alguém tem que vencer. Hoje mas ontem foi um bom jogo, viu? Flamengo 1-0 contra o Vasco, mas foi um jogaço com as duas equipes indo muito bem por ataque. O Vasco, lógico, tem um sistema de jogo um pouco diferente do Flamengo. O Flamengo opta, né, pelo controle de bola, opta ali pela valorização da bola, fazer a criação de jogadas. O Vasco já tem um time que opta mais pelo contra-ataque, pela jogada aérea e, é claro, ali no contra-ataque, uma jogada individual para fazer ali, para levar a vitória. Jogo muito bem equilibrado, os dois goleiros fizeram grandes defesas na partida,
Então não é por isso que a gente não vai desmerecer o Vasco aqui, Foi né? chances claras de gols dos dois Chances lados, claras com do a gol. Arrascaeta pelo Flamengo, com o Vegete, Para pelo Vasco. quem curtiu o jogo, né, o Gabriel? Foi um bom jogo. Foi um jogo excelente, muito bom, e assim a gente espera. Não é porque ele é Vasco, eu sou Flamengo, e assim, seja com qualquer outro time, que as pessoas devem ser inimigas. São só adversários dentro de campo, e quando a gente vê um futebol bonito como foi o de ontem, a gente torce para que seja assim, que a torcida tenha maturidade de entender o resultado e de ver que aquilo ali é apenas um jogo. Não é necessário brigar, xingar, agredir o outro, muito pelo contrário. Tudo isso não tem nada a ver com esporte, não tem nada a ver com respeito, e é lógico que a gente vai sempre defender aqui é o respeito pelo colega, pelo adversário que entra em campo. Infelizmente, ontem, com um clássico bonito dentro de campo, tivemos cenas lamentáveis fora de campo. Infelizmente, né, Gabriel? A gente vê isso ainda em 2023. Quantas vezes os clubes já foram penalizados por conta desse tipo de atitude da torcida e a gente ainda continua acompanhando essas ocorrências de briga. Enfim, é muito triste ver isso dentro do futebol. A gente espera que um dia a gente possa, né, não ter que noticiar mais esse tipo de situação. Gabriel, a gente só brincou aqui também, foi com o nosso colega de trabalho, Guilherme Matos, coitado santista, levou de 7-1 aí do Internacional. Complicada a situação para o Guilherme, viu? A situação só foi boa para tu, porque o Wellington também perdeu pro Bragantino, então... Só eu dei sorte essa semana e nessa rodada do Campeonato Brasileiro, viu? A gente traz ao longo da semana mais esporte com o Gabriel Ratti. Valeu, mano. Obrigado a todos. O governador Cláudio Castro visitou no último domingo a segunda Expo Rio Turismo no Espaço Lagon, que fica na Lagoa. A exposição contou com estandes dos 92 municípios do estado, dividido pelas 12 regiões turísticas, para divulgar as belezas naturais e toda a cadeia produtiva de cada cidade. O objetivo foi mostrar o potencial turístico dos municípios para atrair cada vez mais visitantes para as diversas regiões. Quando o Rio de Janeiro entende que ele tem que se unir pelo seu turismo, quando eu falo se unir, não é só público e privado, não. As mais diversas formas de público, ou seja, os municípios todos juntos, os governos juntos, também o privado conosco. Quando a gente consegue fazer essa grande união e focar o turismo como atividade econômica, atividade cultural, atividade de entretenimento, o resultado é esse, é um sucesso. Então o Rio de Janeiro tem essa vocação é clara. Quando a gente foca no turismo, o resultado é rápido, tanto de empregabilidade quanto de imagem para o próprio Rio de Janeiro. E o que a gente quer é um turismo fortalecido para que a gente possa melhorar a atividade econômica, social, cultural, esportiva. O turismo é um pouco de tudo isso, entretenimento, e eu não tenho dúvida que a gente investindo no turismo, o retorno é muito rápido. A gente acompanhando então a fala do governador Cláudio Castro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que abre crédito suplementar no valor de R$ 1.296.794.736 do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Os recursos vão ser direcionados para 5 ministérios: da Agricultura e Pecuária, da Educação, de Minas e Energia, da Saúde e da Integração e do Desenvolvimento Regional. A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional e foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O Ministério da Saúde vai receber R$ 500 milhões, ou seja, 38,55% dos recursos, para reforçar o custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial no âmbito do Fundo Nacional de Saúde. Já os valores do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, eles são equivalentes a 35,85% do total e vão ser destinados para a administração direta da pasta e também para o apoio de projetos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. O Ministério da Educação ficou com 21,4% dos recursos para reforço do orçamento de universidade e institutos federais. Ao todo são 173 milhões. Da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e também do Colégio Pedro II, entidade federal de ensino médio localizada no Rio de Janeiro.
o Ministério da Agricultura e Pecuária recebeu 3,5% dos valores para fomento ao setor agropecuário e o Ministério de Minas e Energia ficou com 0,7%, que será utilizado na Agência Nacional de Mineração para despesas de contratos administrativos e atualização do SIG Áreas, o atual sistema de controle de áreas de mineração. O governador Cláudio Castro também participou na última sexta-feira do 9º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o CONSUD, e defendeu mais uma vez uma maior integração entre os estados para reforçar a segurança pública. Os governadores que compõem o consórcio também discutiram o aperfeiçoamento da legislação penal para acabar com brechas na lei que favorecem a reincidência. Eu acho que nós, com o CONSUD, precisamos entender que esse tema da segurança pública é fundamental. Nós temos, sim, a necessidade e a obrigação de fornecer os melhores equipamentos para as nossas forças de segurança. Mas também temos o direito de fazer a cobrança dura. Nós temos de ter essa política de integração. Nós temos uma grande oportunidade. Nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Tá aí então a fala do governador Cláudio Castro a respeito dessa reunião que foi realizada na última sexta-feira, que aborda aí a segurança. Bom, vamos agora à previsão do tempo. Início de semana, data importante chegando e, é claro, temos que saber se vai chover ou não. E o nosso repórter Eric Portela já está a postos para trazer para a gente a atualização sobre a previsão do tempo. Um fim de semana um tanto quanto chuvoso, nublado, mas essa segunda-feira já começou um pouco diferente. Não é isso mesmo, Eric? Boa tarde para você. A tendência é o sol continuar para essa semana? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Hoje, segunda-feira, a semana começando, né? A semana começou bem, ao meu ver, o dia tá bonito, esquentou um pouquinho. E aqui em Petrópolis não existe probabilidade de chuva para esta segunda-feira e a temperatura vai continuar subindo. Agora, será que para terça-feira a previsão ainda é de sol? Vamos descobrir aqui na nossa previsão do tempo. Bem, em Nova Friburgo, o dia será de ventos fracos, muitas nuvens no céu e elevação na temperatura. Apesar da elevação, existe sim probabilidade de chuva para o período da tarde e noite. Deve ser aquela chuva isolada. Os termômetros no município devem marcar mínima de 14 e máxima de 31 graus. Em Teresópolis, a terça-feira será de elevação na temperatura, sol entre nuvens e chuva. Os termômetros vão variar entre mínima de 14 e máxima de 30 graus. Em Petrópolis, deve chover durante o período da tarde e noite. O dia será de muitas nuvens no céu e a intensidade dos ventos na cidade será fraca. Não existe possibilidade de chuva, existe sim possibilidade de chuva, mas não existe possibilidade de trovoadas. Os termômetros devem variar entre mínima de 16 e máxima de 31 graus. Aqui em Paraíba do Sul, vocês conseguem ver que o dia também será de sol entre nuvens e probabilidade de chuva isolada. Essa chuva está prevista para o período da tarde e noite. A temperatura, que deve sofrer uma ligeira elevação, vai variar entre mínima de 17 e máxima de 30 graus. Os ventos em Pati do Alferes nesta terça-feira será de intensidade moderada pela manhã e a temperatura deve passar por uma elevação. Também existe probabilidade de chuva para o período da tarde e noite. Os termômetros vão marcar mínima de 17 e máxima de 30 graus. E em Três Rios, a terça-feira será de chuva, ventos fracos, elevação na temperatura e muitas nuvens no céu. Os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 32 graus. Richard, a previsão é de chuva para amanhã, mesmo assim a temperatura continua subindo, então vamos redobrar os cuidados com a saúde, né? Com certeza, Eric. Todo cuidado é pouco, até mesmo para aqueles que vão aproveitar a semana, tem que tomar cuidado para não ter nenhum problema ali, principalmente aqueles que sofrem com as famosas alergias, né? Então, todo cuidado é pouco realmente, Eric, é claro.
a gente trazendo aqui a previsão do tempo. Já é um passo importante para quem está acompanhando a gente ficar antenado sobre como vai sair no outro dia para trabalhar, ou para estudar, ou para passear. Obrigado pelas suas informações, Eric. Eu que agradeço, Richard. Vamos falar agora com a nossa equipe de Volta Redonda. Ana Luísa Rossi traz informações para a gente lá da região sul fluminense. Boa tarde, Ana. Olá, Richard. Uma ótima tarde para os que nos acompanham no TVC nesta segunda-feira. O pagamento do salário de outubro dos funcionários públicos será antecipado pela Prefeitura de Volta Redonda nesta sexta. Também nessa data serão quitados os 4 meses retroativos do piso da enfermagem para os servidores que cumpriram com as exigências do governo federal. Com a medida do pagamento retroativo, serão quitados os valores do período de maio até agosto desse ano para mais de 1.000 profissionais da enfermagem. A quantia paga é de mais de R$9 milhões. Mas vale a observação de que os pagamentos aos funcionários da enfermagem de instituições particulares ou consideradas filantrópicas ainda dependem do envio da documentação dos estabelecimentos patronais. É com você, Richard. Tá aí, né? É importante a gente ver que alguma coisa é feita pelos funcionários públicos de vez em quando, né? Além disso, é claro, também dos profissionais da enfermagem. Foram fundamentais no período mais grave da pandemia, estando ali, né, de plantão, né, realmente na linha de frente, realizando os atendimentos, sem poder voltar para casa, porque tinha aquele cuidado, né, com os familiares, de levar, infelizmente, o vírus para dentro de casa, e fora também aqueles que, infelizmente, perderam a vida, né, auxiliando, cuidando de outros pacientes. A gente lembra que todo profissional de saúde deve ser também valorizado, porque literalmente cuidam, né, daqueles que precisam, e os funcionários da enfermagem de todo o país não são diferentes. Todos eles têm a sua importância e é claro que merecem, caso, né, já foi aprovado, merecem e devem receber já o valor retroativo com o novo peso da enfermagem. A gente lembra, R$ 4.750 para os profissionais de enfermagem, 70% desse valor para os técnicos de enfermagem e 50% desse valor para auxiliares, e também parteiras. Foi o que foi definido ano passado, a aprovação no Congresso Nacional, foi sancionado. No entanto, teve, né, aquela suspensão no STF por conta ali da viabilidade desses recursos, de onde esses recursos seriam retirados para fazer esse novo pagamento. Enfim, a gente acompanhando agora a atualização a respeito disso. E alguns municípios ainda precisam fazer, né, esse retroativo. Entre eles, a gente conversou tanto aqui, já trouxemos até a vereadora Bia Bogossian na época, aqui no Correio Petropolitano Debate, para tratar dessas questões em Três Rios, que os funcionários ainda não tinham recebido o pagamento no nosso município, que praticamente vizinhos, né? Então, a gente acompanhando esse cenário, vê aí, basta saber se realmente esse anúncio feito pela Prefeitura de Volta Redonda, se ele vai acontecer, né? Se os profissionais vão receber ali em dia esse pagamento, e é lógico que é o que a gente espera. Bom, o Correio Petropolitano Debate, a gente inclusive vai fazer contato também com Brasília. A gente já consegue conversar com a nossa equipe de Brasília? A gente tem importantes informações para trazer de Brasília para você. Bom, daqui a pouco a gente vai trazer essas informações então. Antes disso, lembra você que está nos acompanhando que o Correio Petropolitano Debate está ao vivo nas nossas redes sociais e também no nosso site tvc16.com. E antes da gente encerrar esse bloco, vou só trazer uma última informação aqui para você, que o Balcão de Empregos Online de Petrópolis divulgou mais de 100 oportunidades de emprego nesta semana. As candidaturas podem ser feitas pela internet em www.petropolis.rj.gov.br até a próxima sexta-feira. São diversas oportunidades para ensino médio, para ensino superior, para ensino fundamental. E a gente lembra o Balcão de Empregos Online de Petrópolis. Ele é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos são selecionados desde que concorrem às vagas, né, de acordo com o perfil de cada uma. Então mantenha seu currículo atualizado, mantenha o seu cadastro atualizado e confira no site todas as oportunidades.
Bom, vamos conversar então com o nosso repórter, o Rodolfo Lago, ele que vai trazer informações para a gente de Brasília, mas para falar a respeito sobre uma outra questão, as eleições na Argentina e como que isso pode impactar também a política e a economia aqui no nosso país. Rodolfo vai aparecer aqui no nosso telão para conversar ao vivo. Rodolfo, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Como que está a situação lá na Argentina em relação às eleições? Olá, tudo bem aí vocês aí, meus amigos. Muito obrigado aí sempre pela audiência e pelo convite. Bem, as eleições na Argentina, né, agora vão para o segundo turno é no dia 19 de novembro, e passaram para o segundo turno ontem, né, no primeiro turno das eleições, o candidato peronista, o candidato de esquerda, o ministro da Economia, né, Sérgio Massa, e como adversário dele, o candidato de extrema-direita, Javier Milei. Né? Eles dois, então, vão para o segundo turno. Havia uma preocupação muito grande aí, né, enfim, da parte aí do nosso governo, do governo Lula, com relação à possibilidade que algumas pesquisas apontavam antes de que o Milei pudesse ganhar a eleição no primeiro turno. Isso não aconteceu e, na verdade, quem saiu na frente nessa disputa para o segundo turno foi o Sérgio Massa. Né? Isso foi comemorado por alguns ministros aí do PT, por alguns ministros do governo, mas agora a gente vai precisar ver como é que vão se comportar os eleitores que não votaram no primeiro turno, nem em um, nem em outro candidato, né, para saber para onde eles irão. Né? Então nós temos ali na Argentina agora uma disputa polarizada, como as que a gente viu no Brasil nos últimos tempos, né, entre a esquerda, representada aí pelo Sérgio Massa, e a direita, representada pelo Javier Milei. Tá certo, Rodolfo, até porque a gente sabe, né, Petrópolis e Argentina, a gente brinca que somos muito adversários, mas isso no futebol, porque quando se trata de questões econômicas, de mercado, os dois países são muito próximos. E é claro que ter um presidente de direita assumindo caso ele vença a presidência, e aqui no Brasil um presidente de esquerda, a gente vai ter que saber como que vai funcionar essa relação entre os dois executivos aí dos países. Rodolfo, obrigado pelas suas informações e um bom trabalho para você em Brasília. Muito obrigado aí, sempre à disposição de vocês, e muito obrigado aí pelo convite. A gente que agradece mais uma vez, Rodolfo. Bom, vamos acompanhar então essa movimentação, as eleições lá na Argentina. O Rodolfo vai trazer as atualizações para a gente também ao longo aí da semana, do mês, para entender como que isso pode impactar também as relações de mercado entre Brasil e Argentina, além não só do mercado, né, mas dos dois países como um todo. O Correio Petropolitano vai fazer um intervalo rápido. Na volta tem entrevista ao vivo para você para falar sobre o Petrópolis Business, que começa nessa semana. E a gente vai entender um pouquinho do tema daqui a pouco com Silvana Coelho. A gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente vai dar início agora à nossa entrevista e no programa de hoje nós vamos abordar um tema um tanto quanto importante. A gente está com a Silvana Coelho aqui, ela que vai participar do Petrópolis Business, evento que acontece nessa semana, né? São mais de 2, 3 dias, se não me engano, agora não me falha a memória, são diversos dias e a Silvana vai fazer uma palestra na quinta-feira, ela vai falar sobre as potencialidades da geração prateada. E aí vamos entender agora um pouco o que é isso, qual que é a importância desse tema. Silvana, ela já participou aqui com a gente no Correio Petropolitano Debate, seja muito bem-vinda novamente e mais uma vez obrigado pela presença. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui, poder falar desse assunto, né, que é tão importante e tão pertinente, porque se nós levarmos em conta que nós somos um país com mais de 33 milhões de pessoas acima de 60 anos, acho que está mais do que na hora dos nossos empresários, poder público, sociedade civil como um todo, se sensibilizar para esse tema, né? Maravilha. Agora vamos lá. Geração prateada. O que seria essa geração prateada? Pois é. Na verdade, com o passar dos anos, os nomes vão mudando, né? Os apelidos, vamos colocar assim. Já foi melhor idade, felicidade, maturidade, longevidade, que continua. E de uns tempos para cá, quando fizeram um estudo sobre a economia voltada ao público idoso, deu-se o nome da economia prateada. E aí, desde então, que tem utilizado esse termo geração prateada, que nada mais é o público acima de 60 anos. Maravilha. Agora, Silvana, esse público específico, a gente já trouxe essa conversa aqui um pouco para falar aqui no Correio Petropolitano Debate, mas qual que é a importância e a necessidade de levar esse tema para dentro de um evento que está retomando aqui em Petrópolis, né? E que tem ali diversos empresários, diversas pessoas. Por que levar esse tema para dentro desse espaço? Nossa, excelente oportunidade para falar sobre isso. Ao longo desses 27 anos trabalhando com o público idoso, desde 2017 eu entendi que não era só mais o público que precisava ser sensibilizado, não era só trazer o público idoso para fazer parte, mas você precisa realmente sensibilizar, mostrar para esse empresário o potencial desse público, desse consumidor, para que ele realmente se prepare para atendê-lo. Hoje, né, como você bem sabe, eu moro em São Paulo e lá eu já atuo efetivamente em várias empresas que entendem, inclusive shoppings, que entendem da importância de você preparar desde o segurança que está recepcionando as pessoas que chegam, até os atendentes,
as pessoas já têm uma compreensão de que o manobrista, ele é um cartão de visita do seu estabelecimento, os guardas de trânsito. Então, o intuito da palestra no Petrópolis Business, que esse evento tão grandioso, né, com um formato, com tamanha importância, eu fiquei muito feliz pelo convite para poder estar na minha cidade falando com os empresários petropolitanos sobre esse assunto. Por que não você, que é empresário da região serrana, também não se preparar para esse segmento que ajudou a construir a nossa história e que está aí atuante, trabalhando, estudando, gerando renda. É a terceira economia mundial. Então é importante falar sobre isso, sim. Com certeza, Silvana, até porque, foi até que eu estava conversando aqui com a Silvana um pouco antes de entrar no ar, eu me lembro de ter realizado uma reportagem e falava sobre a geração de empregos na faixa dos idosos, né, acima dos 60 anos. Eu me recordo que eu conversei com um senhor e ele falou, olha, por mim eu continuaria trabalhando, eu ainda tenho a disposição para fazer isso fisicamente, né, que ele quis dizer. Mas ele falou, é muito difícil das pessoas me contratarem. Quando eu chego lá com um currículo ou solicitando ali uma oportunidade de emprego, as pessoas pela minha idade já me barram, dificultam esse processo. E vale ressaltar, quando a gente fala sobre essa questão, né, de longevidade, Silvana, a gente tem que entender que a população tem vivido mais. E se a população tem vivido mais, eu vou consumir mais, eu vou trabalhar, bem provável, mais tempo. É importante entender as necessidades desse público, até por questões de estratégias de mercado. Porque eu tenho um avanço da tecnologia ótimo, ajuda muito, principalmente para os jovens, facilitou de uma forma impressionante. Agora, se eu tenho também uma população que tem avançado mais, tem vivido mais, eu tenho que entender como que o avanço tecnológico vai, de alguma forma, favorecer também esse público, né? Sem sombra de dúvidas. Até assim, é considerado idoso a partir dos 60. Há muitos anos que a Organização Mundial de Saúde entendeu isso, mas depois a expectativa de vida aumentou. E hoje existe uma janela entre os 55 aos 75, vamos colocar 20 anos, em que essas pessoas estão sendo hoje chamadas de ageless, que é um movimento sem idade. Exatamente por isso. Elas estão atuantes no mercado de trabalho, elas têm poder de compra, poder de decisão. É um fato curioso, na pandemia, o maior prejudicado em relação ao isolamento social foram os octogenários, os idosos acima de 80, porque eles tinham dificuldade com a tecnologia e ficaram no isolamento social. Mas financeiramente foram os menos prejudicados. Muito pelo contrário, eles trouxeram filhos e netos, acolheram esses filhos e netos desempregados por conta da pandemia. Então, entender esse consumidor para melhor atendê-lo, começar a perceber isso, é nada mais do que estar preparado para um futuro que já está acontecendo. Nós somos um país com mais pessoas acima de 60 anos do que criança até 5 anos de idade. Então, não se preparar para isso, não ficar atento a esse potencial de consumo, vamos dizer assim, é olhar para o seu negócio com desdém. Inclusive, tem até um dado interessante aqui, que o Brasil vai ser o 5º país até 2030 com o maior número de idosos. Ou seja, 2030 as pessoas... e está longe. Falta pouquíssimo. São 7 anos, basicamente 6 anos, né? Porque 2023 praticamente já foi, estamos no final de outubro. Então, quando a gente vê esse cenário, é para realmente começar essa transformação a partir de agora, para lá na frente também poder ter um avanço quando se trata desse tema. Até porque, né, Silvana, quando a gente fala sobre, né, os idosos, pelo menos eu quero ser idoso. Então, assim, a gente tem que pensar que não só gerar benefícios, infraestrutura, atenção para esse público, porque lá na frente, você que está em casa pode ser um idoso também e você vai solicitar justamente aquilo que hoje eles solicitam. Então, tem que ter um pouco de empatia também, até porque você pode sofrer as consequências dessa atenção adequada ou da falta dessa atenção. Pegando carona no que você falou, eu costumo dizer que só envelhece quem tem sorte, né? É bem dentro disso mesmo. Então, subestimar esse público realmente você está subestimando o teu futuro, se é que você vai ter a sorte de chegar a esse futuro, né? Agora, Silvana, você comentou, quando que foi feito esse convite para poder realizar essa palestra? Então, foi logo assim no início que eles, em maio eles oficializaram que o evento aconteceria.
Nas edições anteriores, eu participava realizando um grande baile, hoje Geração Prateada, dentro do Quitandinha e no evento. Então já havia um histórico, né? E quando os organizadores da CEP, o Alnei principalmente, soube que hoje eu estou em São Paulo fazendo um trabalho, capacitando empresários e seus funcionários, seus colaboradores, para trabalharem diretamente com esse público, eu estava em Petrópolis, ele me fez o convite, lógico que eu aceitei, né? Me senti muito honrada, até porque pela visão dele também, ainda comentar, né? Eu sou uma pessoa, eu sou daqui, eu sou de Petrópolis, e eu quero estar na minha cidade propiciando qualidade de vida a um público que me deu tudo que eu sou. Né? Então, existe também essa gratidão, essa retribuição. Então, eu estou muito feliz e foi logo assim no início que eles me convidaram. E é até interessante quando a gente fala também sobre essa capacitação, justamente porque Petrópolis é uma cidade turística, Petrópolis é uma cidade que, inclusive, é um dos objetivos, até a gente conversando aqui com organizadores de evento, com o Petrópolis Convention and Visitors Bureau, quando você conversa com a Câmara de Dirigentes Lojistas, do Petrópolis, né, o Movimento Petrópolis 2030, o objetivo é atrair público, é atrair pessoas, visitantes, fazer com que essas pessoas fiquem mais em Petrópolis, não só aos fins de semana, mas também durante os dias de semana. E aí entra esse ponto também que é extremamente importante. Até porque Petrópolis é uma cidade calma, comparada a outros municípios, segura, tem um clima, para quem gosta, principalmente mais agradável, mais ameno, uma cidade com menos congestionamentos quando comparada às grandes capitais. E a tendência, justamente até desse próprio público, é também esses locais mais calmos, mais reservados, e Petrópolis combina com isso, ou seja, é uma jogada até de estratégia também para poder aumentar o seu público. O nosso potencial turístico é gigantesco e esse público tem uma outra vantagem. Ele não necessariamente precisa estar atrelado às altas temporadas. Então, existe uns espaços, né, uns hiatos no meio no decorrer do ano, em que a cidade, às vezes, está mais vazia, não é um feriadão, não tem as festividades comemorativas. E é aí que entra um trabalho para ser feito com esse público que tem disponibilidade para viajar, independentemente de temporada. Então, isso aí é um grande negócio para a cidade, entendeu? Silvana, esse processo é difícil? O processo de adequação? De adequação. Então, vamos lá. Existem algumas etapas, né? A primeira é entender o negócio. Quem é esse empresário? Qual é o cenário dele? É uma loja? É um comércio? É de um trade turístico? É no mercado varejista? E assim, é na área de saúde? Esse é um ponto. Quando a gente entende esse negócio, que aí é o papel da gente, né? Do meu papel nesse caso, é entender o espaço físico dele. Então, tem várias etapas. Entender qual é o negócio, perceber o espaço dele, porque aquilo que é lei e o teu estabelecimento já se adequou, faz diferença para esse dono. Todos os outros também cumprem, né? Porque isso é obrigação. Ele só faz porque está cumprindo um protocolo. Mas quando você enxerga aquele negócio e vê pequenos detalhes, pequenos ajustes que você pode fazer a diferença para atender esse consumidor, que influencia em 92% o seu familiar, para o bem ou para o mal. São esses ajustes. Aí quando você entende o estabelecimento, o ajuste do local e a capacitação dos seus funcionários, a sensibilização, porque assim, como isso vem muito voltado ao que eu acredito na vida, independentemente de ser o meu trabalho ou não, por mais que eu esteja falando de um potencial de negócio, se eu não gero empatia naquele empresário, na hora que eu estou ali atuando, eu não cumpri minha missão. Eu preciso que ele se sinta como um idoso, sabe? Para que ele possa realmente fazer aquele trabalho, adequar o seu espaço, preparar os seus colaboradores, não porque dá dinheiro, mas principalmente porque ele se coloca no lugar daquele idoso. Foi o que a gente falou, né? De ter a empatia, porque você pode estar fazendo aquilo ali para o seu futuro, basicamente isso. Mas sobre esses ajustes, Silvana,
Vamos dar alguns exemplos? Dá um. Que ajustes podem ser esses? Vou dar só um spoiler, porque eu quero que o pessoal vá na palestra, Boa. entendeu? Então vamos lá, vamos colocar aqui um restaurante, um cardápio. Hoje nós temos o QR Code, certo? Que é maravilhoso. Mas será que todo mundo está preparado para estar ali com um QR Codezinho? Será que esse idoso, eu não estou nem falando do sessentão, não. Estou falando do octogenário que frequenta o seu estabelecimento. Será que ele sabe usar um QR Code? Será que ele ainda não precisa do cardápio impresso? Aí vamos além. Mas o meu cardápio impresso, ele atende a necessidade visual dessa pessoa? Será que realmente aquela letra, ela está ali para servir esse cliente? Então esse é só um exemplo, só para a gente deixar claro quanta coisa que dá para você ajustar sem necessariamente estar gastando aí rios de dinheiro. São ajustes de mentalidade principalmente. É o mais importante de todos, mudar o mindset. São questões simples e que vão fazer a total diferença na experiência, inclusive, desse próprio cliente, desse público que vai ali no seu estabelecimento. E é muito bacana quando a gente vai em algum lugar e a gente senta lá na mesa do restaurante, né, Silvana? E a gente é super bem atendido, o prato é bom, a bebida é boa e o atendimento é muito bom. Mas imagina que nesse meio do caminho você tem ali a etapa, uma dificuldade para ler, por exemplo, ali o cardápio que seja, ou que o cardápio estivesse apagado. Só um exemplo para a gente trazer aqui uma comparação, digamos assim, desse cenário. A sua experiência já não seria tão adequada assim. A questão da paciência, muitas vezes, com esse público, de, às vezes, falar um pouco mais alto, de repetir uma informação, de levar ali, de esclarecer a dúvida mesmo daquela pessoa. São questões que são, na verdade, eram para ser questões cotidianas, não necessariamente precisaríamos falar isso aqui. Mas, justamente devido a essa falta, né, Silvana, é o que a gente traz e comenta aqui, né? E na verdade, assim, o slogan que eu uso dentro desse trabalho das potencialidades da geração prateada é que quem entende o idoso atende bem qualquer pessoa. Então nós estamos falando de uma cidade turística que se propõe para receber o turista, mas que tem 15% da sua população idosa. Será que a nossa cidade está se preparando realmente para atender esse consumidor? Que na contramão disso, se você consegue entender um cliente idoso, atender com excelência esse cliente, você vai atender o jovem, você vai atender o PCD, que é a pessoa com deficiência, porque você entende esse universo e, ao contrário do que muitos pensam, o idoso não é uma criança, ele é uma pessoa que precisa e merece um atendimento diferenciado, mas ele não é a criança que só falta apertar a bochechinha dele. Então, são ajustes, sabe? Volto a repetir para você, é sensibilizar, é gerar realmente empatia, é promover a empatia nas pessoas para ter esse olhar diferenciado e a relação do ganha-ganha. Porque se você atende bem aquele cliente, se ele forma opinião, se ele tem o potencial, ele influencia em 92% dos casos seus filhos e netos. Se ele chega em casa falando bem do teu estabelecimento, consequentemente, esse filho, esse neto vai frequentar o teu estabelecimento. E assim, sucessivamente. Silvana, qual que é, acho que de alguma forma, essa palestra pode ser um abre-portas para que o público esteja dentro dos principais debates de hoje? Porque quando a gente vê um evento hoje corporativo, você vai ver ali principalmente tecnologia, obviamente, network, geração de novos negócios, enfim. Mas você não tem a conversa, o bate-papo, esse cenário dentro desses eventos. De alguma forma pode ser um abre-portas para que as pessoas, poxa, olha, esse tema é importante, como que a tecnologia e o idoso hoje podem andar juntos? É mais ou menos isso? Olha, eu espero que sim, porque assim, foi até bom você tocar no assunto de tecnologia, aí me reportando de novo a São Paulo. Hoje eu presto serviço para 2 empresas lá, uma é de tecnologia, ela só desenvolve aplicativos e ela entendeu que ela precisa desenvolver aplicativo que esse idoso também saiba manusear. E tem uma que é atrelada, é uma plataforma que atende
serviço de transporte para o idoso, porque eles têm dificuldade com o aplicativo, não é o caso de estar falando o nome aqui, e eles desenvolveram outro e eu presto essa consultoria para eles. Petrópolis é um celeiro de oportunidades que tem que estar atrelado à tecnologia, sim. Esse evento é uma grande oportunidade para isso, mas vamos trazer o lado humano, humanizado, para que a intergeracionalidade funcione. Os jovens já nascem com chip na cabeça, tecnologicamente. E tem esse idoso que tem uma história, tem um trabalho. Então é atrelar a expertise tecnológica com a experiência desse idoso, fazer a junção disso, um belo de um casamento, e as coisas funcionarem como de fato devem funcionar, como exemplos de fora do país, sabe? O grande desejo é que nós possamos fazer de Petrópolis um case do Estado, do nosso Estado. Você comentou, Silvana, sobre São Paulo, sobre esse trabalho lá, a gente vê que já há uma movimentação voltada para esse público. Muito. Petrópolis, comparado, por exemplo, a São Paulo, ainda está bem atrás nesse caso, né? Vamos falar do Estado, então, né? Assim, eu em São Paulo hoje eu me sinto em zona de conforto, porque é como se eu não estivesse falando para a parede. As pessoas não só falam sobre esse tema, tem esses eventos corporativos, existem mega eventos só voltados com o tema de longevidade, sobre longevidade. Isso assim todo mês tem um grande evento acontecendo para discutir a tecnologia atrelada ao envelhecimento. Então, assim, como o nosso Estado hoje está parado nesse sentido, e a gente agora tem a oportunidade de estar dentro de um evento desse porte e falar desse tema, ainda que seja timidamente, só a Silvana Coelho de 1,5 metro de altura, mas tomara que nós tenhamos voz, e por isso sou muito grata de estar aqui hoje para falar sobre isso, para poder fazer esse convite aos nossos empresários, é um evento gratuito, né? Para que eles realmente se animem e olhem o seu estabelecimento, a sua mercearia, a sua loja, o seu salão de beleza de forma diferenciada para adequar e atender essas pessoas que merecem, muito mais do que pelo fato de ser o potencial, é a terceira economia do mundo, mas merecem esse nosso respeito, esse nosso carinho. Silvana, então vamos lá, para a gente poder até partir aqui para o fim da nossa entrevista, qual o horário da palestra? E a gente já comentou quinta-feira agora, né? Quinta-feira agora, dia 26, às 3 horas da tarde, no Centro Cultural Sesc Quitandinha, né? Todo mundo conhece o famoso Hotel Quitandinha, Petrópolis Business. Eu não sei a sala ainda que eu vou estar locada. Existe um link de inscrição, ele é gratuito, mas a pessoa pode se inscrever. Se quiser, pode ir no meu Instagram, que está lá o link, posso falar, Pode, né? Claro. Silvana Coelho Oficial. Você que é empresário ou que tem interesse nesse assunto, vai lá bater esse papo comigo, eu vou ficar muito feliz. Maravilha. Silvana, obrigado pela presença aqui com a gente. É claro, o espaço é sempre aberto. Obrigada. Para você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h, com o Wellington Daniel aqui na cadeira do Correio Petropolitano Debate. Uma boa tarde para você e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.